Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, curte, comenta e você também pode me seguir lá no meu Instagram. A diretora vai deixar aqui o IG para vocês. E bora pro vídeo. Deus provê no silêncio, na tribulação e no deserto. E para falar um pouco mais sobre, nós vamos ler a passagem que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, que conta um pouco da história do profeta Elias. E nessa passagem, Elias vai anunciar ao rei Acabe, foi um dos maiores reis de Israel, e que ele não obedecia a Deus, ele não era bom aos olhos de Deus. Ele cultuava outros deuses, então ele não obedecia a Deus. Então Elias veio com uma profecia de que haveria uma seca muito grande. E ele fala aqui: Elias, o tesbita de Tesbi, no Galade, anunciou a Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a cujo serviço eu estou nestes anos, não haverá orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Então veio a Elias a palavra do Senhor: parte daqui, rumo ao oriente, vai esconder-te junto à torrente de Carite, em frente do Jordão. Gente, quando Deus pediu para Elias ir para esse lugar, Elias não questionou a Deus, ele não duvidou, porque Deus estava anunciando através dele que haveria um grande período de seca. E Deus estava enviando Elias para um lugar onde tinha uma torrente. Mas como assim? Se ele ia vir aquela seca gigantesca, que todo mundo ia ficar sem água, sem alimento, como que ele ia prover na vida de Elias? E Elias simplesmente obedeceu. Gente, ele obedeceu. Ele foi para onde Deus pediu para ele ir. E Elias não tinha certeza se lá ele ia ter alimento, se lá ele teria água, mas ele só obedeceu. E quantas vezes a gente questiona Deus quando Ele pede pra gente fazer alguma coisa, ou quando Ele nos pede para ir até algum determinado local, permanecer aonde nós estamos, continuar a nossa caminhada num local aonde a gente não vê de fato nada acontecer, que a gente duvida que aquilo ali é o que de fato é bom pra gente. E a gente precisa ser como Elias e não duvidar de Deus, apenas obedecê-lo. E, gente, quando Deus mandou Elias ir para lá, ele viveu um período de silêncio, porque Deus não falou mais com ele. Deus pediu para ele ir para lá e só. Diante desse silêncio de Deus, Elias obedeceu. Então, a gente precisa, mesmo diante do silêncio de Deus, permanecer fiéis, confiar. Todas as vezes que Deus nos coloca na prova do silêncio, né? Ele vai estar nos provando na obediência e na confiança, no prover dele. Porque muitas das vezes a gente fica sem saber o que fazer diante das nossas próprias forças. E é aí que vem a providência de Deus, diante do silêncio, diante das tribulações, diante do deserto. E o mais lindo disso é que Deus falou com ele: parte daqui e vai se esconder junto à torrente de Carite, em frente do Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que lá te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Instalou-se junto à torrente, em frente do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da torrente. Gente, silêncio, ele é transformado em confiança, em obediência, para que Deus possa agir através de cada um de nós. Então você vê só, a história de Elias falou muito no meu coração diante da trajetória na qual eu venho vivendo, né? E tá vivendo um momento de tribulação, está num local aonde não é o que eu planejei para minha vida, e Deus o tempo todo não deixa de prover. É impressionante, desde o primeiro instante,
quando Ele me colocou aonde Ele me colocou. E Ele vem me guiando. Tentaram, de certa forma, me parar, eu mesma e outras pessoas, porque muitas das vezes quando a gente começa a não ver nada acontecer, nós mesmos, nós podemos nos parar, porque vem um desânimo, a gente começa a esmorecer na nossa fé. E da mesma forma que Deus proveu na vida de Elias, porque ele poderia muito bem ter duvidado e falado, eu não vou para lá, você tá trazendo uma seca, não vai ter o que comer, não vai ter o que beber, como que eu vou para onde você tá me pedindo? Não existe essa possibilidade. Mas é nessas horas que a gente precisa obedecer a Deus sem questionar e sem duvidar. É muito difícil. E o impressionante é que às vezes a gente fica reclamando, murmurando, a gente esmorece na fé, mas Deus continua fiel ao nosso lado, provendo o tempo todo. Elias em momento algum duvidou dele, ele simplesmente foi. Em algum momento a comida ia cessar e também a água iria cessar. E ele mesmo assim permaneceu, continuou seguindo, obediente a Deus, confiando que Ele proveria no dia seguinte, no outro dia e no outro dia. E Deus vem fazendo isso na minha vida. E o mais lindo é que Ele não desiste de mim. Eu reclamo, eu brigo, eu falo que eu não quero mais e que não é pra ser. Gente, eu vou falar pra vocês que a gente às vezes tenta desobedecer a Deus, tá? Mas Ele vai lá e encosta a gente na parede e fala, é pra fazer o que eu tô te pedindo. Você vai fazer a tua parte, mas entenda que sou eu através de você. Sou eu que vou fazer através de você. Você vai fazer a sua parte em me obedecer, em confiar em mim. E eu simplesmente vou fazer através de você. Se eu te coloquei neste lugar, é aí que você deve permanecer. Você deve confiar em mim que eu vou prover. Porque, gente, durante essa caminhada do deserto, acontecem um monte de coisa que vem para tentar nos impedir, para tentar nos parar. E não acontece nada, a gente não vê nada acontecendo. Só parece assim, ladeira abaixo. É engraçado, né? Mas Deus o tempo todo vem provendo. Eu fico... E assim, eu agradeço a Ele o tempo todo e eu fico tão constrangida quando eu reclamo. E Ele ainda assim vai lá e mostra pra mim. Eu tô provendo aqui, Tamara. Eu vou te conduzir, você não vai parar. Eu preciso que você continue aonde eu te pedi pra estar. Gente, é lindo como Ele trabalha. E Ele vai provendo, e Ele vai mostrando que Ele vai te sustentar diante daquilo que Ele pediu pra você fazer. Deus, gente, Ele não escolhe os capacitados, tá? Ele capacita os escolhidos, entende? Ele vai te capacitar. Se Deus te colocou em algum lugar, se Ele te pediu pra fazer alguma coisa, simplesmente o obedeça. Porque Ele vai prover todos os dias na sua vida. Ele vai prover na tua fé, em aumentar a tua fé. Ele vai prover nas pessoas que Ele vai colocar no teu caminho para poder te impulsionar a continuar nessa caminhada. E o principal, Ele do teu lado o tempo todo. E continuando, passando algum tempo, porém a torrente secou, pois não chovia mais na região. E, gente, Deus continuou a prover na vida de Elias, assim como Ele provê. Tem uma passagem lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, que diz que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la até o fim, tá? Ao bom termo. Então confia. Se Deus começou uma obra na tua vida, Ele vai cumprir essa promessa. Ele vai prover em todos os momentos. Continuando. Depois veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, levanta-te a Sarepta de Sidônia e lá permanece. Eu ordenei uma viúva ali que te dê alimento. Ele ia, pôs-se a caminho e foi para lá. Ao chegar à porta da cidade, ali estava uma viúva, apanhando a lenha. Ele a chamou e disse, por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando a moça ia buscar água, Elias gritou atrás dela, por favor, traz-me também um bocado de pão em tua mão. Ela respondeu, pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para eu e meu filho comermos, depois morreremos. Tá claro aqui, gente, que essa mulher já não tinha esperança nenhuma no coração dela. E, mais uma vez, muitas das vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos impulsionar a continuar.
para alimentar a nossa fé. Porque, de certa forma, essa mulher estava esmorecendo na fé dela, porque ela tinha lá um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite que daria para um último pão para ela e para o filho dela. E como assim? Chega uma terceira pessoa na caminhada durante ali a vida dela ali, pedindo um pão para ela. Como ela ia oferecer algo para aquela pessoa se ela só tinha para ela e para o filho dela? Muitas das vezes, gente, Deus só quer que a gente ofereça o pouco que a gente tem. Ou, de fato, o nada que a gente tem. Para Ele é o importante. E todas as vezes que a gente dá alguma coisa para Deus, quando a gente obedece a Ele, você pode ter certeza que Ele vai prover na tua vida muito mais do que aquilo que você está abrindo mão. E continuando, Elias replicou-lhe: não tenhais medo, vai e faze como disseste. E quantas vezes Deus fala pra gente, quando a gente está quase desistindo de viver alguma coisa, de continuar. Eu hoje tenho no meu coração que eu faço tudo para obedecer a Deus. O que eu venho fazendo hoje é por Ele, porque Ele me pediu. Eu não sei o que de fato Ele quer comigo no local que eu estou, permanecendo nesse lugar, sendo que é totalmente o oposto do meu sonho. Mas se Ele pediu pra mim que eu fique, eu vou ficar. E é aquilo que eu falei, gente. Ele vai prover. Ele vai me capacitar para continuar a caminhada. Então o processo, muitas das vezes, é muito difícil. Porque além da gente não ver nada acontecendo, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe por que a gente está ali, totalmente no contrário. Mas muitas das vezes a gente precisa somente confiar em Deus e permanecer no caminho que Ele nos colocou. E não ter medo. Deus hoje fala para você, diante do que você está vivendo, não tenhais medo. Confie em mim. Faça o que eu estou lhe pedindo. Vai e faz como disseste, mas primeiro prepara-me um pãozinho do resto da farinha e traze-o. Você tem noção de que Elias estava pedindo? No caso não era Elias, era Deus pedindo através dele para aquela mulher que ela fizesse com a farinha e com o azeite dela o último pãozinho que ela faria para ela e para o filho dela. E ela fez o quê? Ela foi e fez para a pessoa que estava ali. Ela deu tudo o que ela tinha em obediência a Deus. E olha só o que Ele fez. Pois assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre este solo. Gente, não duvida do que Deus pode fazer através de você. Deus não deixa uma obra pela metade. Ele não deixa. Às vezes a gente tem medo, sabe? A gente da gente não dar conta, da gente não ser capaz de continuar na nossa caminhada. E Elias estava ali, saiu de um lugar onde tinha acabado o que ele tinha, ele continuou a obedecer a Deus, foi para um lugar, encontrou uma mulher que não tinha nada, que tinha um pouco que era o suficiente para ela e para o filho dela pela última vez. Essa pessoa deu para ele o que era o fim. E de fato, aquela vasilha de farinha e um pouco de azeite nunca mais se acabaram. Às vezes a gente só precisa obedecer e entregar o que Deus está pedindo pra gente, para que Ele possa dar muito mais. Você pode ter certeza disso. E vocês percebem que Deus, em momento nenhum, parou de prover na vida dele? Em momento nenhum. E vocês percebem que ao mesmo tempo que Ele estava provendo na vida de Elias, Ele estava provendo na vida daquela mulher, alimentando ela para o que de fato ela precisava, que era voltar a confiar em Deus, que era acreditar nele. Então muitas das vezes, gente, acontecem umas coisas ruins na nossa vida que a gente não entende na hora. Deus pede coisas pra gente que a gente não quer dar, que a gente não quer abrir mão, que a gente acha que se a gente der aquilo ali, acabou. Como aquela mulher disse, se eu der isso, nós vamos morrer. E quantas vezes Deus está pedindo alguma coisa que a gente não quer dar, porque é a única coisa que nos resta para que a gente possa sobreviver. E de fato, Deus fala assim, dá, me dá. E a gente não dá, mas a gente precisa dar. A gente precisa obedecer, a gente precisa entender que a obediência, ela traz muitos frutos mesmo. E continuando,
Logo depois, ele ainda na casa daquela viúva, o filho dela veio a adoecer. E ela questionou Elias, você veio até aqui. Isso porque, preste atenção, gente, o que tinha acontecido antes. Deus havia provindo na vida dela ali, porque ela deu para Elias, né? Ela deu para Deus, ela não deu para Elias, entendeu? O pouco que ela tinha, Deus proveu muito mais na vida dela. E depois o filho dela caiu a ficar mal, doente. E ela começou a reclamar sobre isso, mas ela não lembrou que Deus proveu o alimento para ela. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Acontece uma coisa boa ali naquele momento, mas logo em seguida algo muito ruim acontece. E a gente não entende, a gente começa a reclamar, esquece daquilo que Deus já fez na nossa vida ali agora, naquele instante. Do prover dele o tempo todo durante a nossa caminhada, e a gente foca no que aconteceu de ruim naquele momento, sabe? E aí, ela questionou, você veio até aqui pra quê? Para o meu filho morrer? E Elias, depois de ter recebido essa resposta daquela mulher, ele mesmo assim suplicou a Deus que pudesse trazer a vida do filho dela de volta. E Deus trouxe, Deus ouviu o clamor de Elias, intervindo pela vida daquele menino, do filho daquela viúva. E o menino voltou à vida. E no fim, ela falou, agora vejo que és um homem de Deus, que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. Será que a gente precisa de fato ver algo acontecer, que a gente possa tocar, para a gente poder acreditar na palavra de Deus, para a gente poder acreditar que o que Ele está fazendo na nossa vida é o certo, é o que precisa ser feito? A gente tem que passar a ser obediente e a confiar em Deus mais. Porque Ele sempre vai prover, Ele não vai deixar de prover. Deus não deixa de prover com a gente reclamando. Deus não deixa de prover com a gente murmurando, com a gente o tempo todo questionando a Ele. Ele não deixa de prover. Em momento nenhum Ele deixa. E eu sou muito grata a Ele por isso. Então essa história de Elias nos mostra um pouco sobre a obediência durante o silêncio, a confiar nele e também a entender que durante as tribulações e o silêncio dele, a gente precisa continuar crendo. Muitas das vezes algumas coisas ruins, como eu já falei para vocês, acontecem porque Deus precisa tocar no coração de algumas pessoas para que essas pessoas possam voltar a crer nele, voltar a fazer a vontade dele. E todas as vezes que Deus te pedir algo que você acha que você não é capaz de dar para Ele, porque é a única coisa que resta na tua vida para que você sobreviva, obedeçam, entrega para Ele, pode ter certeza que Ele vai prover 1000 vezes mais. E lembre-se que se Deus começou uma boa obra na tua vida, Ele vai levar até o final e vai prover na tua vida. Que nós possamos ser como Elias, em confiar, em continuar caminhando diante do silêncio, diante das tribulações, assim como aconteceu com essa mulher no caminho, continuar confiando, mesmo a gente não vendo nada acontecer ali naquele momento. Pode ter certeza que Deus vai prover no outro dia para você. Isso faz parte do processo. Deus quer edificar a tua alma. Ele quer engrandecer você. Vamos obedecer mais. Que Deus possa abençoar sua vida. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.